Olá, caro aluno! Saudações! Seja bem-vindo ao canal Professor Charles Camilo, Ciências Humanas ao alcance de todos. No vídeo de hoje de História Geral, nós iremos abordar de maneira simples, objetiva e eficaz o fato histórico conhecido como Revolução Americana, ou popularmente conhecido como a Independência dos Estados Unidos. Boa sorte a todos e bons estudos! Durante os séculos 17 e 18, não existia um interesse por parte da Inglaterra em colonizar, em administrar efetivamente as 13 colônias da América do Norte. Tanto que este conceito recebeu a denominação de negligência salutar. A negligência salutar consistia na não intervenção da colônia inglesa na administração das 13 colônias. Por quê? Porque nesta época a Inglaterra ele estava ali vivendo a sua fase de mercantilismo inglês e eles não tinham tanto interesse nas 13 colônias, visto que para a administração real inglesa as 13 colônias não passava ali de um reduto de fanáticos religiosos. E dentro desse sentido, a colonização das 13 colônias ela foi positiva no sentido de que, como não havia a intervenção estatal dentro dos assuntos da colônia, todas as colônias elas eram regidas pelo sistema de autogoverno. Cada colônia tinha ali o seu conselho de representantes. As alterações elas vieram a partir da Guerra dos Sete Anos, de 1756 a 1763, no qual a Inglaterra, juntamente ali com a Grã-Bretanha, ela enfrenta o Reino da França. A Inglaterra ela sai vitoriosa neste conflito, só que, porém, ela gasta muito dinheiro. A Inglaterra ela gastou mais do que arrecadou, sendo assim, ela precisava de recuperar este dinheiro perdido. Qual foi a solução? A tributação. No geral, esse sistema de tributação ocorreu por meio de leis. Então, nós temos aqui, seguindo o nosso infográfico, a Lei do Açúcar, de 1764, no qual forçava os colonos a comprarem o açúcar das colônias inglesas e não mais das colônias espanholas, das colônias localizadas ali nas imediações do sul dos Estados Unidos. Nós temos a Lei do Selo, que forçava toda a publicação, todo livro, revista, jornal, para que ele pudesse ter a circulação permitida dentro das 13 colônias. Era necessário que a empresa, para que a pessoa comprasse esse selo do governo. O que não tinha o selo não era permitido a sua circulação. Então, no geral, essa lei do selo ela acabou meio que ali restringindo a liberdade de expressão por parte dos colonos. E nós temos, em 1763, a chamada Lei do Chá, no qual obrigava que todas as colônias comprassem o chá diretamente das colônias inglesas. A principal consequência foi que os colonos, disfarçados de índios, eles ocuparam o porto da cidade de Boston, eles derrubaram o carregamento de chá da Companhia das Índias Orientais no mar. Tanto que este evento ele ficou conhecido ali como a Festa do Chá de Boston. A principal consequência para esse ato foi justamente a promulgação das leis intoleráveis. E daí vocês irão me perguntar, professor, o que foram as leis intoleráveis? Vem comigo, vamos lá. As leis intoleráveis, elas que foram decretadas no ano de 1774, ela foi responsável pelas seguintes medidas. Primeiramente, fechamento do porto de Boston, ocupação militar de Massachusetts, nomeação de um governador militar em substituição ao governador eleito pelos conselhos de representantes e a criação de tribunais ingleses para julgar os colonos rebelados. Tudo isso
acabou gerando ali uma grande repressão por parte da coroa inglesa. Dentre as principais consequências das leis intoleráveis e dessa repressão, foi a realização na Filadélfia do primeiro Congresso Continental. O primeiro Congresso Continental, ele votou pelo boicote comercial com a Inglaterra e o fim das leis intoleráveis. Só que, porém, conforme era de se esperar, o rei se recusou. Ele manteve as leis intoleráveis e, com isso, ainda ele passou a reprimir mais os colonos ingleses. Dentre as reações que nós tivemos, foi justamente que a partir do primeiro Congresso Continental, nós temos o primeiro combate, no qual foi caracterizado pela Batalha de Lexington. Ela foi responsável pela convocação de um novo congresso, que foi o segundo Congresso Continental. E nesse segundo Congresso Continental, em 1776, foi quando os pais fundadores eles assinaram a Declaração de Independência, em 4 de julho de 1776. Só que é importante nós compreendermos que o processo de independência não foi imediato, não foi nesse fato quando eles assinaram. Todo esse processo de declaração de independência foi responsável por uma guerra e só por volta ali já de 1782 que esta guerra havia sido finalizada. Então a declaração de independência ela só foi o começo dos conflitos, praticamente, porque antes nós já tínhamos ali, né, as primeiras reações dentro da Batalha de Lexington e, posteriormente, depois da declaração, daí é que a situação ela vai se intensificando. Então, dentre os redatores da Declaração de Independência, nós podemos mencionar Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman e Robert Livingston. Então, esses são os principais redatores, conhecidos, né, dentro da cultura norte-americana como os pais fundadores. Analisando o processo, esse segundo Congresso Continental ele foi responsável pela Declaração de Independência e a criação de um exército para combater o pessoal da metrópole, para combater os jaquetas vermelhas, como era conhecido o exército inglês. Então as tropas foram chefiadas pelo general George Washington e daí nós temos o conflito entre as tropas patriotas, o exército azul, versus as tropas lealistas, os jaquetas vermelhas. Só que é importante você compreender que quando nós falamos nas 13 colônias, não foram todas as 13 colônias que se uniram para lutar contra a coroa inglesa. As colônias do sul, como elas mantinham acordos comerciais com a Inglaterra, elas passaram a apoiar a Inglaterra e não as 13 colônias. Então, dentre, né, as principais batalhas, no caso, esses conflitos duraram cerca de 6 anos. Dentre as principais batalhas, nós temos a Batalha de Lexington, conforme já mencionado, a Batalha de Concord, Bunker Hill, Saratoga e Yorktown. Tanto que a Batalha de Yorktown ela foi a última das batalhas. E seguindo adiante, durante esse processo caracterizado pelas batalhas, as 13 colônias elas receberam apoio dos inimigos da Inglaterra. Dentre esses inimigos nós temos a Holanda, a Espanha e a França. Essas nações apoiaram o exército continental enviando soldados, armamentos, navios e dinheiro. Tanto que o principal estrategista militar estrangeiro que auxiliou os ingleses nos combates é o Marquês de Lafayette. Dentro das batalhas decisivas, nós temos a Batalha de Saratoga e a Batalha de Yorktown. A partir destas batalhas, o exército inglês se rendeu e, com isso, houve, né, o fim dos combates e o reconhecimento da independência das 13 colônias através do Tratado de Versalhes, assinado em 1783. Foi realizado o Congresso da Confederação em 1787 e as 13 colônias passaram a se chamar Estados Unidos da América do Norte. Ainda nesse congresso foi promulgada a Constituição Federal
de 1777, que definiu os Estados Unidos da América como uma república federativa, presidencialista e com a separação entre os poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. E George Washington tornou-se o primeiro presidente dos Estados Unidos. Só que, porém, apesar de toda essa política de viés iluminista, a escravidão ainda continuou, o voto era censitário e as mulheres não tinham o direito ao voto. E essa foi mais uma aula de História Geral daqui do canal Professor Charles Camilo, Ciências Humanas ao alcance de todos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ajude neste projeto que visa a democratização do conhecimento, a democratização da educação.